Estamos de volta com o Metrópole Debate. Faça a sua pergunta, mande a sua dúvida para esses endereços que aparecem na sua tela. Como faz o João Batista de Fortaleza? Ele trabalhou 3 anos em uma empresa cujo dono, proprietário, faleceu e não foi dado baixa na carteira. O que o João Batista, professor Paulo Bacelar, precisa fazer nesse caso? Bom, ele pode ir no Ministério do Trabalho, ou então na Secretaria da Regional do Trabalho, né? Superintendência Regional do Trabalho, ali na 25 de março, e poder pedir aí para que seja dado baixa nessa carteira, sem problema nenhum. Pedro Ferreira, também de Fortaleza, ele diz que o filho é surdo e recebia um benefício, mas quando o filho completou 18 anos, o benefício foi suspenso. Segundo Pedro, na casa dele moram outras 6 pessoas. Isso pode ter interferido, professor Paulo Bacelar? Como fazer para que o filho volte a receber o benefício da Previdência Social? Bom, é como eu falei no bloco anterior, se você tem uma renda per capita familiar, o número das pessoas que trabalham, dividido pelo número de pessoas da família, da casa onde ela mora, é maior do que R$ 169, ele não tem direito. Então, se ele já teve direito alguma vez, o INSS pode fazer uma revisão dessa renda a cada 2 anos. Então, futuramente, essa renda pode aumentar e na revisão o INSS pode cessar esse benefício. Ele pode dar entrada novamente na hora que essa renda diminuir. Se outras pessoas, as pessoas que ganhavam, que recebiam salário, sair daquela casa, sair daquela residência, então aqueles salários daquelas pessoas não vão entrar para a renda familiar, ele poderá dar entrada novamente. O telespectador Adriano Barbosa, residente em Fortaleza, ele diz que é motorista de carro pequeno há 5 anos. Quando foi renovar a habilitação, o proibiram de exercer função remunerada por conta da perda de uma visão há 2 anos em um acidente. O que faço? Pergunta o Adriano Barbosa. Ele pode solicitar a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Pode solicitar o primeiro auxílio-doença, não existe um requerimento de aposentadoria, você pode requerer um auxílio-doença e o médico irá analisar se o seu caso é de aposentadoria por invalidez, porque teria que ser uma aposentadoria para todas as suas atividades. Dona Lindalva Rodrigues, de Fortaleza, é pensionista há 7 anos não contribui para o INSS, mas já trabalhou por 12 anos como professora em escola particular e quase 5 anos na prefeitura. Quando chegar perto dos 60 anos de idade, esse tempo vai ser contado? E o fato de ser pensionista terá algum problema para requerer a aposentadoria? Não. Se a senhora já tem os 15 anos de contribuição, trabalhando em todos esses lugares que a senhora falou, ao chegar aos 60 anos de idade, a senhora vai poder pedir a sua aposentadoria sem problema nenhum e não vai ter problema se a senhora recebe pensão por morte. Josemar Leandro, de Fortaleza, é possível dar entrada na aposentadoria com 30 anos de contribuição na condição de operador de pá mecânica? Ele tem carteira assinada e hoje tem 58 anos de idade. Ele pode, se ele tiver um PPP, demonstrando que ele tem tem exposição no trabalho a algum risco social, algum agente nocivo, como um ruído, como fumaça, né? O operador de pá deve ter o ruído, mas se ele trabalha, por exemplo, opera uma pá mecânica, mas dentro da cabine, com ar-condicionado, com um fechamento hermenêutico, que não gera ruído, então aquele ali já não vai mais ter o agente nocivo, ele não teria direito à aposentadoria nesse caso, não teria direito a um acréscimo no seu tempo de serviço. Você pede o PPP para a sua empresa e dá entrada na aposentadoria. Se a conversão do tempo especial em comum der os 35 anos, você já tem direito à aposentadoria. Marcos Ponte, de Fortaleza, ele já tem 35 anos de contribuição e 62 anos de idade e pergunta se já pode solicitar a aposentadoria. Poder. Com certeza, já tem 35 anos, independentemente da idade, você vai ter direito à aposentadoria logo. Marcos Flávio, telespectador em Fortaleza. O Marcos deu entrada na aposentadoria no INSS há 20 anos para ser autônomo, mas pagou apenas a entrada, a primeira parcela. A dívida dele se pode começar a pagar as parcelas que estão atrasadas. Com certeza. Todo mundo que pergunta, eu posso pagar o atrasado? Você só pode pagar o atrasado se você tem alguma inscrição atrasada, alguns anos atrás fez uma inscrição e pagou pelo menos a primeira em dia, que é o caso do nosso amigo.
ele pagou a primeira pelo menos e está em débito com a Previdência, ele pode pagar. O que não pode é se ele não tivesse essa inscrição feita e o pagamento e querer pagar esse tempo todo para trás, aí não poderia nunca. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que o Marcos pode chegar lá no INSS, requerer um carnê e pagar o equivalente a 2 anos, 3 anos, 5 anos, para fechar esse tempo aqui e construir o caminho da aposentadoria. Com certeza, e todo período que estiver decadente, quer dizer, 5 anos para trás, ele não escolhe o salário, o INSS faz um cálculo de acordo com as contribuições que ele tem até hoje. Se ele pagou o salário mínimo, com certeza vai ser o salário mínimo da época. Mais uma pergunta sobre o INSS com foco no Bolsa Família. Nós já tivemos um questionamento de uma telespectadora e a dona Aurineide Monteiro, de Fortaleza, ela pergunta, professor Paulo Bacelar, como é possível pagar o INSS por meio do Bolsa Família? Não é por meio do Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família é porque é cadastrada no Cade Único. E para a Previdência Social, quem é cadastrado no Cade Único e não tem renda formal, não tem nenhuma renda declarada, você pode ser cadastrado no Cade Único, mas você vender coxinha em casa, você tem uma renda. Você vender quentinha, você ser diarista. Quem é cadastrado no Cade Único é porque tem uma renda familiar até 2 salários mínimos. Mas a sua renda pessoal tem que ser 0. Você não pode ter nenhuma renda e ser cadastrado no Cade Único. Dessa forma, você vai poder contribuir com o menor valor, que é de 5% do salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 33,10. Dona Rosilene Ferreira trabalha com carteira assinada e quer saber como a empresa faz a contribuição durante o feriado. Ela pode fazer pela internet, no seu banco, no seu próprio banco, entrar lá no banco e fazer a contribuição pela internet. Você vai gerar uma guia de Previdência Social através do site da Previdência, que é www.inss.gov.br, e emitir a guia que vai sair o código de barras. Você pode entrar no seu banco e informar o código de barras e fazer o pagamento. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, a recomendação mais prudente não seria que o pagamento fosse no dia anterior, véspera do feriado, questão de segurança? Se o dia do pagamento cair no feriado e ela não queira pagar, ela pode esperar para o próximo dia útil seguinte e pagar no banco sem problema nenhum. Flávio Rodrigues Aracapé. A mãe do Flávio recebeu a aposentadoria, mas antes dela se aposentar, colocou o caso na justiça. Mas isso ocorreu há mais de 12 anos e até agora ela não recebeu os atrasados. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Procurar o advogado em que ela entrou com a ação judicial para que ele possa dar informações e saber como é que está o andamento desse processo. A dona Maria dos Santos, do bairro Henrique Jorge, disse que morava junto com o homem há 4 anos e atualmente ele não contribui com o aluguel da casa. A dona Maria pergunta se tem direito de receber algum benefício do ex-marido. Olha, se for um acordo verbal, você pode pedir para ele, mas é melhor que a senhora entre com a ação judicial, aí já entra na área de alimentos, né, de uma pensão alimentícia, para que ele possa fazer esse pagamento judicialmente e a senhora possa cobrar isso depois, caso ele não pague. Emanuel Paixão Carlito Pamplona, também de Fortaleza, ele trabalhou durante muito tempo com carteira assinada e contribuiu durante 15 anos para o INSS. E pergunta, pode se aposentar? Se já tiver homem? 15 anos, Emanuel Paixão. Emanuel, se você já tiver 65 anos de idade, com esses 15 anos você já pode se aposentar. Agora, se você não tiver 65 anos de idade ainda, você já tem um tempo para se aposentar, mas tem que esperar a idade. Raimundo Melo, Planalto Psi, a esposa dele tem 61 anos de idade. O que ela precisa para se aposentar? Começar a contribuir, caso ela não esteja contribuindo, nunca contribuiu, ir numa agência do INSS, fazer um cadastro e vai levar um carnê de contribuição e começar a pagar mês a mês. Você manda também a sua pergunta, deixa a sua dúvida, esses endereços que estão na telinha e depois, na próxima edição do Metrópole Debate, você terá a sua resposta. A gente volta em 1 minuto com a última etapa do Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria.